Saudações, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Mais uma semana, cá estamos aqui para mais um boletim aqui de trabalhos na nossa trilha. Você mesmo. Você que tá aí do outro lado me vendo. Você que não me conhece ainda, eu sou o Bruno e nós estamos aqui trabalhando em cima de alguns determinados assuntos para a gente poder tá se habituando, se desenvolvendo um pouco mais desse assunto maravilhoso que a gente começou lá no primeiro semestre, que é a sustentabilidade, beleza? A gente vai estar aqui trabalhando hoje algumas outras maneiras da gente poder estar trabalhando para a gente poder estar melhorando a nossa situação. E hoje eu trouxe aqui para a gente poder estar conversando um pouco. A gente vai estar falando hoje sobre uma situação que é bastante interessante. Você já parou para pensar qual é a ordem de acontecimentos de quando você compra, por exemplo, um eletrodoméstico na sua casa? Ou então quando você recebe o celular na sua mão para você poder utilizar o seu Galaxy, o seu iPhone, não sei, o seu Samsung, o seu Motorola, Moto G, não sei. Mas você já parou para pensar qual é o processo que é desenvolvido até chegar esse produto na sua mão e ele sair da sua mão para você pegar outro mais atual? Você já pensou em cada situação o que nós poderíamos fazer para a gente poder colocar sustentabilidade nessas partes e continuar ajudando o ambiente em que a gente vive? É por isso que hoje eu trouxe aqui o passo a passo de todo certame, certo? De quando a gente compra um produto, de quando ele chega na nossa mão, de quando ele vai embora da nossa mão, o que é desenvolvido para a gente poder estar trabalhando. Bom, Isadora, por gentileza. Todos vocês sabem que um objeto, que um eletrodoméstico, que um celular, né, em que ele vai ser comprado, obviamente, ele tem todo o início, obviamente, né? Então, para aquele produto ele se transformar, é necessário que tenhamos alguns componentes. Então é por isso que o primeiro material que a gente fala é a nossa matéria-prima. O que é matéria-prima, Bruno? Matéria-prima, pessoal, são os elementos pelos quais nós temos um determinado produto, certo? Por exemplo, para se ter esse celular aqui, para se fabricar esse celular aqui, foram necessários plástico, foram necessários metais, foram necessários vidro, para poder montar esse celular aqui, beleza? Parte eletrônica, parte elétrica, parte de informática, enfim, nós tivemos várias situações. Então, depois que essa matéria-prima ela se junta para determinar uma situação, beleza. Então, a gente vai começar o quê? A fabricar. Então, fabricação. Beleza? Então, você fabricou, beleza. Aquele material que foi fabricado, ele vai sair da fábrica para poder ser comercializado. Ou seja, da fábrica para a loja, ou então o ambiente, ou então o local onde ele vai ser comercializado, existe o quê? Existe a embalagem. A embalagem, ela tem que ser, de fato, muito boa para poder aquele material, então aquele eletrodoméstico, então aquela situação, ela possa chegar em perfeitas condições no local onde ela vai ser comercializada. Então a embalagem, cara, ela é muito, muito, muito importante. Tem muitas empresas por aí em que elas investem muito em embalagem. Embalagem é o que? É visual, embalagem é segurança, certo? Então nós temos essas situações aí. Depois da embalagem, aí sim a gente tem a distribuição. Quando a gente fala de distribuição, pessoal, eu estou me referindo a como esse material ele vai ser distribuído nas grandes lojas, certo? Nas grandes lojas do ramo, a gente vai estar fazendo essa distribuição para você poder entender um pouco melhor. Depois da distribuição, aí a gente tem o quê?
o uso. A pessoa vai lá, pega aquele material e usa aquele material para poder, né, ter aquele bem-estar, para poder, como é que eu posso dizer? Para poder, esqueci a palavra agora, para poder, né, fazer com que preencha aquela situação daquela pessoa que estiver com esse, né, com essa lacuna a ser preenchida, beleza? Então é sempre bom você ter essa situação de bom uso, de boa manutenção. Sabe um exemplo onde o pessoal acha que é muito fácil você ter? Carro. Muita gente fala que é fácil ter carro, o difícil é pagar o carro. Não, o difícil não é pagar o carro. Eu já falei sobre isso. O difícil é você, claro, pagar o carro primeiro. Depois, o difícil é você manter o carro. É você manter as prestações do carro para quem compra parcelado. É muito difícil você pagar as taxas do carro. Você pagar para você poder lavar, para você não lavar. Enfim, cara, sempre você tem que ter um percalço. Percalço não, né? É uma situação muito mais direta para você poder estar trabalhando com essa situação, ok? Então, no final de tudo, a gente vai ficar usando o nosso material. Usando o nosso material que eu falo, aquilo que a gente acabou de comprar. No caso, primeiro começou com matéria-prima, essa matéria-prima se reuniu para determinar aquele produto, depois que ele se reuniu, foi fabricado esse produto, depois ele foi embalado e depois ele foi distribuído. A distribuição, né, obviamente, cada parte desse setor, dessa cadeia de acontecimentos, existem pessoas completamente isoladas, essa é a verdade. Então, a grande sacada é isso, pessoal. A gente trabalhar essas situações, a gente entender essas situações para a gente poder estar conseguindo desenvolver. Mas, Bruno, você tinha falado a respeito de cada parte aí a gente puxar uma situação de sustentabilidade. Concordo plenamente. Então vamos lá. Matéria-prima. Vou selecionar elementos em que não façam muita poluição dentro do nosso planeta. Ok? Porque a partir do momento que uma pessoa ela joga um saquinho fora na rua, essa pessoa está contribuindo para a decadência do planeta. Essa é a verdade. Pô, Bruno, mas é um papelzinho, um saquinho de bala. Não interessa. É um saquinho de bala que vai, com certeza, no futuro aí, se tiver uma chuva muito forte, por aí vai, pode estar fazendo o quê? Entupindo os rios, entupindo os valões. É muito complicado isso tudo, beleza? Depois a fabricação, como eu já falei, fabricação, você dentro de uma fábrica, dentro de uma empresa, dentro até mesmo da sua própria casa, pode estar fabricando aqueles produtos para você poder ter um desfrute depois, beleza? A distribuição, como é que vai ser enviado para as lojas do ramo, para as lojas que forem interligadas, saca? O que a gente chama hoje de franquia, ok? E depois o uso. Você monta o uso daquele material, beleza? Para você poder ter uma boa... para você ter uma longevidade muito boa em cima daquele material que você comprou. Tem muita gente, por exemplo, que compra um carro e fica 10, 15, 20 anos com o carro. Como tem muita gente que compra um carro que daqui a 3 meses já está mudando o carro de novo. Então, gente, a gente precisa ter mais um olho para isso tudo, para a gente não ter nenhum problema. Bruno, fabricação, o que eu posso fazer na fabricação para eu poder tentar melhorar a situação? Bom, se você deixar de produzir gás carbônico na camada de ozônio, cara, você já está fazendo muita coisa. Quando eu digo muita coisa, é o quê? É você, às vezes, ouvir alguma situação do professor e o professor está explicando para você e você fica lá, ver navios. Não, sempre vai ter uma situação dessa para você saber como é que você vai trabalhar, beleza? E por fim, a gente tem aí, por fim não, né? A distribuição. A distribuição é como é que vai ser enviados esses materiais para os determinados lugares, beleza? É só a gente tomar muito cuidado com isso tudo, tá? Matéria-prima que vai se reunir para poder se fabricar o produto. Segundo é a fabricação. Terceiro é a faturação, como eu já falei. É o quê? É uma parte de desenvolvimento para você poder levar aquele produto para ser comercializado, ok? Para você levar, você tem que ter uma embalagem boa. Tem muita gente que compra produto por causa da embalagem.
Tem muita gente que compra embalagem, tá? Pra poder usar numa outra parada. Ah, por que você compra essa embalagem? Ah, porque ela é bonita. Tem gente que faz isso, né? Já falei sobre isso na nossa última aula. Se você na sua casa tem um saco para guardar saco, cara, pode ter certeza que as pessoas que moram na sua casa, elas têm uma situação um pouco mais observadora daquilo que está sendo desenvolvido, sacou? Depois a gente tem embalagem, como eu já falei, distribuição também, e o uso tem que depender, obviamente, de você. Você tem que ter um uso coerente, um uso de sabedoria, para você poder estar trabalhando todas essas situações. Beleza, meu povo? Bom, é só isso hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana, na próxima aula, a gente tá aqui de novo, beleza? Então tamo junto, grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite.